Olá! Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deus hoje me trouxe aqui para profetizar que o Deus que é o princípio e o fim, o onipotente, o onisciente, o pré-existente, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, irá te ajudar na tua dificuldade. Ele irá te abençoar, pois Ele é o teu socorro, bem presente na hora da angústia. Eu sou o pastor Jonathan Bahia. Estamos começando mais uma palavra de poder, meditando, estudando o livro do Evangelho de Marcos. E desde já eu quero te dizer, ovelha fiel e leal, é um prazer, um privilégio, uma honra muito grande te receber aqui nesse canal, para junto nós buscarmos a presença daquele que tudo pode. A partir do versículo de número 14 do capítulo 1, que diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: O tempo já está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes no mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: Vinde após mim, e farei que sejais pescadores de homem. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali mais um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando redes, e logo o chamou. E deixando o seu pai, Zebedeu, no barco, com empregados, foram após ele. Diga glória a Deus. Deus hoje Ele me trouxe aqui para te dar essa palavra. E aqui nós começamos a entender que ela tem coisas poderosas e profundas a nos ensinar. O Senhor Jesus sabia que João não viria mais daquela prisão. E ele sabia que ele iria morrer por amor do nome do Senhor, por pregar a verdade. Mas o Senhor Jesus, apesar de saber tudo aquilo, ele poderia dizer: mataram meu primo, mataram o último profeta, eu já não tenho mais motivo para servir a Deus. Eu já não quero mais fazer isso, porque a tristeza poderia tomar conta do seu coração. Assim como muitas e muitas pessoas dão desculpa para não servir a Deus, ele poderia usar aquilo como desculpa, mas pelo contrário, ele incorpora, ele toma posse do discurso de João, o discurso da justiça, o discurso da remissão dos pecados, o discurso de arrependimento, e continua a fazer a obra do Senhor. Deus hoje Ele me trouxe aqui para te perguntar: por que você parou? Parou de fazer a obra? Por que você parou de evangelizar? Por que você parou de visitar? Por que você colocou desculpa para não servir a Deus? Jesus hoje Ele está nos dando um exemplo. Ainda que o seu primo, o seu profeta, aquele que endireitou as veredas, tivesse sendo preso para ser morto, e ele sabendo de tudo aquilo, porque ele era onisciente, ele é onisciente, ele não usou aquilo como desculpa para não servir a Deus. Deus hoje Ele manda te dizer que aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Deus hoje Ele manda te dizer que quando você deixa de fazer a obra de Deus, quando você deixa de congregar, quando você deixa de orar, quando você deixa de cumprir o propósito, você está de certa forma abandonando o Senhor Jesus, deixando de cumprir o seu chamado. E diz a palavra do Senhor que ele incorporou aquele discurso, porque aquele discurso na verdade não era de João. Aquele discurso era o discurso de Deus, era o discurso do seu Santo Espírito. Deus hoje Ele manda te dizer: se você não quer fazer a obra, se você não fica dando desculpa para fazer a obra, não tem problema. Deus Ele levanta outro. Deus Ele levanta outro para fazer aquilo que era para você fazer. Mas a honra não vai ser tua. Pelo contrário, a maldição será tua, pois a palavra do Senhor diz: maldito é aquele que faz a minha obra relaxadamente. Jeremias 48:10. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor de qualquer jeito, ou deixa ela de lado, ou negligencia essa obra. Diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus continuou fazendo aquilo que João fazia, com a mesma vontade, com a mesma intrepidez, com a mesma obediência, com os mesmos princípios. E diz a palavra do Senhor que ele vai, e de repente ele vê no mar da Galileia Simão e André, os seus primeiros discípulos. E diz a palavra do Senhor que eles estavam ao mar. E lá em Lucas capítulo 4 e 5 diz a palavra do Senhor que ele vai emprestar um dos barcos. E Pedro, ele vê, quando ele ouve a voz do Senhor, depois da pesca maravilhosa, porque ele tinha tentado pescar a noite toda e nada tinha conseguido.
Mas diz a palavra do Senhor que quando Jesus diz para ele jogar a rede para o lado direito, volta ao mar, e diz a palavra do Senhor que veio tão grandes quantidades de peixes que o seu barco quase afunda de tanta bênção. E ele dá sinal para Tiago e João, filho de Zebedeu, que estavam no outro barco. E depois daquela situação, daquela multiplicação, depois de Deus mostrar para ele que aquilo não era normal, eles experimentaram o sobrenatural de Deus. Eles começaram a ver que a sua vida era muito vazia. Pescar, tratar, vender, era só aquilo a vida deles. Mas quando Jesus faz o convite e diz para eles: olha, a partir de hoje, a vida de vocês não vai ser só isso. A partir de hoje, eu vou usar vocês como profetas. Eu vou usar vocês como aqueles que levam as boas novas do Evangelho. E aquele convite entrou no coração dos 4. E eles, deixando as suas redes com outras pessoas que queriam aquele serviço, eles foram entrar para a história como os discípulos, os apóstolos, aqueles que viram coisas poderosas e maravilhosas. Deus hoje ele manda te dizer, ele não quer que você abandone aquilo que você já construiu, não. Ele quer principalmente que você coloque o reino dele, a palavra dele, as coisas dele em primeiro lugar na tua vida. Porque quando você fizer isso, você vai experimentar qual é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai experimentar o sobrenatural, assim como Pedro, André, Tiago e João experimentaram. Então, com a força dessa palavra, nós iremos unir a nossa fé e buscarmos a presença daquele que tudo pode. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tu és o Deus de André, de Pedro, de Tiago e de João. Tu és o nosso Deus, Senhor. Que a gente possa ter, Senhor, essa disposição de Jesus. Que a gente possa ter, meu Deus, essa perseverança que Ele teve. Ele poderia dar uma desculpa, Senhor, assim como nós damos desculpa para não Te servir, para fazer, meu Deus e meu Pai, aquilo que nós queremos, e nós começamos a dar desculpa, Senhor. Não, Pai, que a gente não possa dar desculpa, que a gente possa ser fiel e leal ao chamado, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Mas nós cremos, meu Deus, no Teu agir, na vida daqueles que obedecem, assim como o Senhor foi com os apóstolos, com os discípulos, assim como o Senhor foi com João Batista, Pai, que morreu cumprindo o propósito. Que a gente possa ter essa vontade, Pai, de Te agradar, que a gente possa ter essa vontade de fazer a Tua obra, Pai, que a gente não possa se perder, Pai, nas coisas da vida, porque todas as coisas passarão, mas a Tua palavra e aqueles que obedeceram, Senhor, não irão passar, eles irão permanecer para sempre, assim como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim eu profetizo um tempo de temor, de intimidade, de obediência. Profetizo, Senhor, que o melhor do Senhor ainda está por vir. Coloque a mão na sua cabeça, seja abençoado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo do Senhor. Se o meu irmão ou a minha irmã crê, diz amém. Ovelha fiel e leal, é um prazer muito grande, muito obrigado pela companhia. Pastor, como é que eu faço para me abençoar esse seu canal, abençoar a sua vida? A primeira forma de você abençoar esse ministério é compartilhando dos teus status do WhatsApp, compartilhando com os teus contatos, compartilhando com os teus familiares, com os teus amigos. Você vai estar ajudando a obra de Deus, amém? Nós temos um trabalho social muito grande na nossa cidade e região. Há mais de 7 anos, pessoas são assistidas pelo nosso ministério com cesta básica, levamos pessoas para o hospital, fazemos tratamento, amém, de pessoas na nossa capital, doamos gás, doamos remédio, muitas coisas, irmão. A gente não consegue atender todos porque cada mês aumenta o número de pessoas que querem ser atendidas pelo nosso ministério. Nós selecionamos as prioridades, mas com a sua ajuda, você pode me ajudar a assistir mais vidas. Como, pastor? Você faz a sua oferta, do nossa campanha de semeadores, você vai estar ajudando a obra de Deus. Como é que eu faço, pastor? Nós temos o nosso Pix, que é o 91 999 24 90 08, 91 na frente, 999 24 90 08. Você vai ver lá Jonathan Moacir Silva Bahia, Banco Digital PicPay. Você faz a sua oferta. Quanto é a oferta, pastor? A oferta mínima que a gente recomenda é a oferta de R$30. Por que R$30? Mês passado foi 31, esse mês é 30, pastor. Por quê? Porque é R$1 de oferta, R$1 de primícia para cada dia do mês. Então, mês de março que está acabando vai ser 31, então foi R$31. E esse mês, de abril vai ser 30 e você faz a sua oferta de R$30. Amém?
Muitas pessoas me perguntam, pastor, eu já sou um dizimista, eu dizimo R$100, eu dizimo R$200, então eu vou diminuir meu dízimo para 30? Não. Que sacrifício vai ter nisso? Você vai, por exemplo, se você dizima R$100, você vai colocar os R$100, mais R$30 de primícia para cada dia do mês de abril. Você está dando a primícia, aquilo que é primeiro, e Deus ele vai te honrar, pois a palavra do Senhor diz em Provérbios 3:9: honra o Senhor com os teus bens, com a primícia dos teus ganhos, e te encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Então creia nisso, que Deus ele vai te abençoar. Amanhã, dia 31, nós estamos começando a campanha dos semeadores do mês de abril. Do dia 31 para o dia 1º, a gente começa o primeiro dia e a gente vai até o dia 5. 5 dias de oração, do dia 4 para o dia 5. Você pode mandar o seu nome e a sua causa. Como é que eu faço, pastor? Você faz a sua oferta de R$30, você pega o comprovante e manda no mesmo número do Pix, que é o mesmo número do WhatsApp, diz, pastor, eu fiz a minha oferta. Aí, como gratidão pelo teu esforço, pelo teu sacrifício que você está me ajudando, eu estarei colocando 5 nomes ou 5 causas suas no óleo ungido e mergulhando, e Deus ele vai te abençoar. Amém? Se você mandar o seu dízimo ou o dízimo junto com a oferta, você não manda só 5 nomes, você manda 10 nomes ou 10 causas, que eu estarei orando e apresentando diante daquele que tudo pode. Amém? Muito obrigado pela companhia, que Deus te abençoe. Guarde essa palavra, compartilhe e amanhã nós estaremos de volta em o nome do Senhor Jesus. Um abraço.